Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da nossa série de devocionais aqui nos 30 dias combatendo a ansiedade. Durante esses 30 dias você vai receber ferramentas, conteúdos, princípios bíblicos para que você possa combater a ansiedade e prevalecer em nome de Jesus. O título do nosso segundo devocional é Veja a ansiedade de uma forma diferente. Veja a ansiedade de uma forma diferente. Antes de continuar, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para o máximo de pessoas possível. E também faça a sua parte, clica aí nessa setinha e compartilha aí nos grupos de WhatsApp. Hoje de manhã mesmo, no horário que você está me assistindo, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas com essa paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento. Biblicamente, nós aprendemos que a maneira que nós enxergamos algo determina muito como nós vamos vivenciar aquele algo. Por exemplo, se um jogador de futebol entrar numa partida vendo o adversário como invencível, como superior, ele vai agir dessa forma durante a partida. Muito pouco, provavelmente, ele vai sair dessa partida vencedor, porque a maneira que você vê, a sua perspectiva sobre algo determina a maneira que você vai vivenciar aquela situação. Da mesma forma, a maneira que você vê a ansiedade vai determinar como você vai experimentá-la. Interessante, você já se perguntou por que você tem ansiedade? Será que é, como muitos aí falam, que ansiedade é falta de fé? Ansiedade é algo ruim, é algo maligno? O que a Bíblia diz sobre ansiedade? Vamos ler um texto que para mim tem tudo a ver com isso. O rei Salomão, ele diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 18, no verso 21. Eu vou ler na versão revista e atualizada. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ele está falando sobre a língua. Todos nós temos a língua. E ele diz que morte e vida pode sair dela. A maneira que você usa a sua língua determina se você vai experimentar vida ou morte, bênção ou maldição. Da mesma forma é a ansiedade. Por que nós temos ansiedade? Porque Deus nos deu a ansiedade. Biblicamente, aprendemos que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por que somos seres racionais? Por que temos cérebro? Sentimentos, emoções, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É por isso que podemos raciocinar, é por isso que somos diferentes de outros animais, de outros seres criados. Temos sentimentos e emoções, sabe por quê? Deus tem sentimentos e emoções. A Bíblia nos mostra isso. Jesus, que foi o Deus encarnado aqui na terra, ele apresentou uma série de emoções. Sabe por que você tem um cérebro? Sabe por que você é um ser racional? Sabe por que você tem sentimentos e emoções? Sabe por que você tem ansiedade? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ora, se Deus me deu ansiedade, se a ansiedade foi nos dada por Deus, por que eu sofro tanto com ansiedade? Será que Deus nos fez mal? Será que Deus tem capacidade de nos fazer mal? Presta bem atenção aqui, a Bíblia nos ensina lá em Jeremias 29:11 que os planos de Deus para as nossas vidas, as ações de Deus para com as nossas vidas não são de mal. Jeremias 29:11 diz, eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal. Lembra, paz é através da paz de Cristo que nós vencemos a ansiedade. Planos para vos dar uma esperança e um futuro. Tudo que Deus nos faz, tudo que Deus nos dá, não é para nos causar mal, prejuízo, para nos amaldiçoar. Pelo contrário, é para nos abençoar. Ele nos ama tanto que ele tem o melhor para nós. Se ele nos deu ansiedade, é porque a ansiedade pode ser um benefício para nós. É porque a ansiedade pode ser uma bênção. Sim, a ansiedade foi nos dada por Deus e o propósito dela é nos abençoar. A ciência confirma isso. Tem um tipo de ansiedade que é saudável. Aliás, todos nós fomos criados com ansiedade, sentimentos e emoções. Todos os seres saudáveis temos que lidar com a tal da ansiedade.
Lembrando aí para você que não sabe ou não se lembra, o que é ansiedade? Ansiedade é uma série de sentimentos e emoções. É uma série de sentimentos e emoções desconfortáveis que nos fazem cientes de acontecimentos desagradáveis. Ela foi nos dada para ser uma bênção para nós. Foi por causa da ansiedade que o ser humano chegou até aqui, que você chegou até aqui. É a ansiedade que faz ali um ser primitivo, um indígena, por exemplo, quando vê uma ameaça, quando vê uma possibilidade de acontecimento desagradável, indesejável, é a ansiedade que gera ali aquela série de pensamentos, sentimentos e emoções que o prepara ou para lutar ou para fugir. É a ansiedade que gera aquele sentimento desconfortável que te faz levantar cedo de manhã para ir para trabalhar, para evitar um acontecimento que você não deseja, de ser mandado embora, de ter uma vida social, de ter posses que são aí aquém daquilo que você quer para a sua vida. A ansiedade foi nos dada para ser uma bênção para as nossas vidas. Mas, se ela é mal utilizada, ou se ela é usada em excesso, aí eu digo que ela é abusada, aí ela deixa de ser bênção e passa a ser maldição. Ansiedade é como um alarme que Deus nos deu, para que nós possamos evitar algum acontecimento indesejado. Um alarme, um alerta que nos mostra que tem um problema. O errado é quando esse alarme está disfuncional e ele está apitando sem necessidade. Ele está apitando mais do que deve. Imagina se o seu organismo, lembra do exemplo do índio, e você está sempre ali preparado para fugir de um leão, de uma ameaça. O motor aí do seu corpo, do seu organismo, da sua alma está sempre trabalhando ali na capacidade total. Ele vai colapsar antes da hora. É por isso que é fundamental que você combata, que você controle a sua ansiedade, para que a bênção não se torne uma maldição. Eu comecei falando de Salomão, que ele usa o exemplo da língua. A língua a gente pode aplicar o mesmo conceito, o mesmo princípio. É uma bênção para as nossas vidas. Foi nos dado aí para ser uma bênção para nós. Mas se você utilizar a sua língua mal, pode ser sua ruína, pode destruir a sua vida. Da mesma forma, é fé. Fé é um presente de Deus. A Bíblia nos ensina que fé é dom de Deus. Todos nós temos fé. Se é desejo de Deus que todos sejam salvos, como a palavra de Deus nos ensina, e a Bíblia fala que precisamos da fé para ser salvo, ele deu fé para todos nós. É através da fé que nós nos relacionamos com um Deus invisível. Agora, se você utiliza a sua fé de maneira errada, aí ela pode ser um prejuízo, sabe? Sabe como? Tem gente que coloca a fé no lugar errado. Tem gente que tem uma fé às avessas, negativa, tem certeza que o pior vai acontecer. Vê o gigante, o problema como invencível, infalível, como que se o gigante e o problema fossem deuses. Colocam a fé no lugar errado, aí a fé é usada de maneira errada, aí a fé pode ser ruína para as pessoas, quando ela é usada às avessas ou de uma maneira negativa. Da mesma forma em ansiedade. Não veja a ansiedade como algo ruim, que isso possa ser aí uma revelação para você, porque isso é a verdade da palavra. E a Bíblia fala que conhecer a verdade já é uma libertação para nós. Interessante que um estudo feito pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, em 2012, o estudo concluiu que a maneira que você enxerga a ansiedade determina como aquele sentimento vai afetar a sua vida. Se você vê a ansiedade como de uma forma negativa, o seu cérebro não é um agente passivo dentro de você, é um presente dado por Deus. Ele vai tentar te proteger, ainda que seja algo inconsciente. Se você vê a ansiedade sempre como um aspecto negativo ou com uma visão negativa, você vai tentar evitar esse sentimento de ansiedade a todo custo. Você vai tentar se esforçar aí para não ter ansiedade por nada. E isso é impossível, isso vai gerar frustração, vai gerar um ciclo aí vicioso, negativo para você e pode ser uma ruína para te tornar cada vez mais ansioso. Mas se você enxergar a ansiedade como algo que pode ser positivo para você, algo que você não vai viver uma vida sem ansiedade, você vai combater, você vai controlar a ansiedade para que ela seja uma bênção para você.
Aí a pessoa que tem um controle de ansiedade, ela vai se preparar adequadamente para um teste, para uma prova, para um trabalho, ela vai tomar os devidos cuidados com a saúde, sem usar a ansiedade em excesso, sem abusar da ansiedade. A ansiedade vai ser uma bênção. Se você vê a ansiedade da maneira certa, você vai experimentar os frutos dela, que é para nos abençoar em nome de Jesus.